Isso é só o começo do que eu imagino que vai ser esse segundo semestre. Vai ser tenebroso. Like no vídeo, se inscreva no canal, estamos na meta de 500 inscritos nesse canal. Se você gosta de conteúdo de futebol, pós-jogo, notícias, mercado de transferência, esse é o canal que você estava procurando. Eu me chamo Diego e todos os dias nós temos um vídeo novo aqui nesse canal. Então já deixa o seu like, se inscreva, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Bom, gente, quem diria que eu demoraria tanto, né, para fazer um vídeo sobre o meu time do coração, que é o Corinthians. E hoje, diante de tantas notícias, acho que é hora de falar, comentar sobre o que eu penso sobre esse segundo semestre do Corinthians, né? E ontem a gente recebe a notícia de que o Memphis faltou ao treino e não deu a menor satisfação. É claro que hoje ele já treinou, né? Tiveram uma reunião, ele deixou claro que ele quer ficar no clube e o clube já trata isso como assunto encerrado, pelo menos por enquanto, né? Eu acredito que isso foi uma forma do Corinthians colocar panos quentes na situação. Mas olhando para a situação atual do clube, eu imagino que não vai ser fácil esse segundo semestre. Começando agora por agosto, onde tem a votação no conselho para definir se Augusto Melo deve ou não sair do cargo de presidente. Na minha visão, ele já não é mais presidente do Corinthians. Ele provavelmente vai ser destituído do cargo, vai ser impeachmentado e, enfim, acabou. E aí uma nova diretoria vai estar aí, que é a atual, até serem feitas novas eleições. E esse caso do Memphis? Vamos lá. Cara, eu não sou contra um jogador ele cobrar um time, ou ele ameaçar não jogar, ameaçar não entrar em campo, ameaçar não treinar, porque um time não está cumprindo as obrigações dele. Independentemente do tamanho do contrato. Pode ser um contrato de 10 mil reais, como pode ser um contrato de 10 milhões de reais. Se foi feito um contrato, é obrigação do clube cumprir com o contrato. Eu acho isso o mínimo do profissionalismo. Você cumprir um contrato. É o mínimo. Você receber pelo seu trabalho. Ah, Diego, mas o jogador ele ganha muito bem, ele, poxa, tem muita regalia, o Corinthians agora atrasou a empresa de segurança que faz a segurança do cara. Pô, o cara deveria contratar segurança. Mas isso estava no contrato. Se isso estava no contrato, o time tem que pagar. Independentemente. Aí o problema não é o jogador cobrar. O problema é o time que fez um contrato dessa forma. O Corinthians fez um contrato com o Memphis que contava não só com um alto salário, como com bonificações. Bonificação de título, bonificação de gols, bonificação de assistências. Contava com pagamento de aluguel, com pagar uma equipe de segurança. Cara, se tá no contrato, foi feito um contrato assim e o time aceitou que o contrato fosse dessa forma, então não acabou. Assunto encerrado. Tá no contrato, tem que cumprir o contrato. Tem jogador, sim, que tem muita regalia e eu concordo com isso. É muita regalia. Só que, cara, aí o problema é do time que fez um contrato de uma forma errada, equivocada, que abre margem para esse tipo de coisa. E aí agora o cara não vai treinar e ele tá no direito dele porque ele deu duas notificações ao clube por atraso de pagamento. Depois de duas notificações, a última há pouco tempo agora, cobrando o time, até ameaçando não cumprir com as suas obrigações caso o time não pagasse. Então, tipo assim, cara, o cara tá no direito dele. Então, hoje você olha para um clube do tamanho do Corinthians e é vergonhoso você ver
o que fizeram com esse clube, o amadorismo que fizeram. Aí há quem diga assim, não, o Corinthians não pode virar SAF porque o Corinthians não pode ter dono. Meu amigo, olha a situação que está o Corinthians porque ficou na mão de um grupo de pessoas, um pequeno grupo de pessoas que afundaram esse clube. Essa é a realidade. Depois eu vou gravar um vídeo aqui falando sobre SAF, o que eu acho do Corinthians, se o Corinthians deve ou não virar SAF, o que eu penso sobre isso. Mas esse vídeo aqui, ele tem o intuito de qual é o panorama do Corinthians esse segundo semestre. Porque vamos lá, o time tem atrasado salário. Nenhum jogador quer ficar num clube que não pague em dia. Isso é certo. Segundo, a diretoria que está agora pode não ser a diretoria daqui a um mês. Então você não tem segurança nenhuma dos acordos que estão sendo feitos. Eu não sei o que o Corinthians conversou com o Memphis na reunião de hoje. Mas a gente não sabe, né? Aí, provavelmente, se o clube quiser de fato se reerguer, que é uma notícia que saiu, eu vi o Flávio Prado falando hoje no programa lá da Jovem Pan, que a ideia do Corinthians é realmente começar a cortar gastos. Se a ideia do Corinthians é começar a cortar gastos, cara, jogadores que recebem um alto salário vão ter que sair. Um deles é o Memphis. O Memphis vai acabar saindo do Corinthians. Essa é a realidade. E aí tem torcedor que diz assim, mas é um cara que ganha muito e não traz retorno. Meu amigo, olha para como o Corinthians estava quando ele chegou e olha como ele contribuiu para a evolução desse time. Há quem diga assim, não, mas tem que ficar o Garro. Mas quando o Memphis chegou, o Corinthians estava na zona de rebaixamento, já tinha o Garro e o Corinthians estava uma nhaca do jeito que estava. O Yuri, olha como o Yuri melhorou, porque o Yuri sempre precisou de um atacante de referência. O Yuri teve duas boas fases no Corinthians. Uma quando estava o Roger Guedes e agora com o Memphis. Quando não estava ninguém, o Yuri foi parar no banco de reserva, meu amigo. O Yuri perdeu até a vaga de titular. É só você lembrar disso. O Corinthians contratou o Pedro Raul porque o Yuri Alberto não estava rendendo nada. E aí, com a chegada do Memphis, há uma evolução tática desse time. Tanto pro Yuri como pro Garro. Só que você, torcedor que não entende, né? Os famosos Enzo de internet, que não entende nenhuma de futebol de fato, você fala, não, mas o cara não faz gol. Meu amigo, futebol não é só gol, cara. Para um gol acontecer, o time inteiro tem que contribuir. Ninguém joga sozinho. E aí, na minha visão, na crise que está o Corinthians e no corte de gastos, é possível que o Memphis saia. Vai chegar a proposta para o Yuri. O mercado da Europa acabou de abrir. Vai chegar a proposta para o Yuri. Se eu não me engano, tem o Wolverhampton e tem um clube da Turquia ou da Rússia, eu não lembro aqui qual é o clube que quer comprar o Yuri. Lembrei, é o Sporting de Portugal. É isso mesmo, o Sporting e o Wolverhampton. São dois clubes que estão interessados no Yuri. Eu não tô lembrando a fonte que eu vi, mas são dois clubes que podem fazer uma proposta pro Yuri. O Garro já sinalizou que se chegar uma boa proposta, provavelmente ele vai sair também. E o time precisando cortar gasto e precisando entrar dinheiro, você acha que vai acontecer o quê? Então, na minha visão, esse segundo semestre, cara, o Corinthians não cair é lucro. Porque o Corinthians corre sérios riscos de, se perder os jogadores que eu estou dizendo, brigar para não cair até ser rebaixado. E aí, meu amigo, se a crise se já tá ruim, o clube na Série A, e já tá essa crise financeira, não imagine o que vai ser se o Corinthians cair para a Série B. Não imagina, porque não sei se você sabe, mas a receita de um clube na Série B, ela é infinitamente menor que quem tá na Série A. O Corinthians, ainda que o Corinthians traga audiência, ainda que o Corinthians traga visibilidade, mas, meu amigo, a chance desse clube ser rebaixado nessa temporada é muito grande. E eu não tô querendo ser aqui pragmático,
pessimista, não, mas olhando a atual situação, me faz lembrar 2007, cara. O Corinthians, em 2005, teve um dos melhores times que a gente viu, com Tevez, Nilmar, Carlos Alberto, Roger, Fábio Costa, um time muito bom. Aí o clube entrou numa crise. Aí em 2006 o Tevez sai brigado com a diretoria, sai brigado com o clube, Nilmar também vai embora, Mascherano vai embora, todo mundo vai embora. 2006 o Corinthians não cai por muito pouco e 2007 é o ano da queda. A gente está caminhando para o mesmo caminho. Possa ser que não caia esse ano, mas possa ser que caia ano que vem. E aí? Então, se essa diretoria que tá aí não acordar pra vida, né? E o pior é que a gente não consegue nem ver expectativa, porque nem presidente a gente tem. A gente não tem presidente, cara. Um clube de futebol do tamanho do Corinthians não tem um presidente, porque quem tá no comando é o vice-presidente, porque o presidente está envolvido com corrupção. Olha a situação que tá esse clube. Então, a minha visão é que esse segundo semestre, se acontecer o que eu disse aqui, dos jogadores serem peças fundamentais serem vendidas, porque o Corinthians não tem como segurar, e aí não tem dinheiro para contratar, e aí vai trazer quem? A chance desse clube ser rebaixado é muito grande. Eu espero estar errado. Eu espero que o Corinthians encontre o caminho, o rumo, né? Vamos ver. Vai que o Dorival conseguiu ser campeão de uma Copa do Brasil com um time de São Paulo extremamente limitado. Né? A notícia boa para o São Paulo do Dorival foi a chegada do Lucas, que colaborou muito para o time, e aí o time deu uma arrancada, eliminou o Corinthians e ganhou do Flamengo na final. Tomara que o Dorival encontre um jeito desse time jogar, que o Corinthians consiga manter parte desse elenco e que de fato não aconteça o que eu imagino. Mas honestamente, sabe, se você perguntar para mim assim, mas você acredita nisso? Dificilmente. A chance desse clube cair é muito grande. Like no vídeo, se inscreva e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.